preguiçosa. Então, Que 3 minutos o quê, mano? Ai, você não precisa Não quer perder saber. tempo vendo bagulho? Vendo? é uma vaga preguiçosa. Bom dia! Hoje, no nosso quadro Body Fit, teremos a presença de 2 nutricionistas. Por gentileza, O Caio apareceu aqui, ó. O Caio apareceu aqui. Deixa lá, menina. bom dia! Hoje, no nosso programa, no nosso quadro Body Fit. Bom dia! Hoje, no nosso quadro Body Fit, temos a presença de 2 nutricionistas, o Caio William e Ricardo Figueira. E a nossa plateia começará fazendo perguntas relacionadas à alimentação saudável. Temos a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é uma alimentação saudável? Bem, uma alimentação saudável ela pode ser resumida em 3 princípios. Seria variedade, moderação e equilíbrio. A variedade é importante, comer diferentes. Bom dia! No nosso quadro Body Fit de hoje, temos a presença do nutricionista Caio William e Ricardo Figueira, onde eles irão tirar dúvidas da plateia referente à alimentação saudável. Primeira pergunta da plateia, por favor. Eu gostaria de saber o que é uma alimentação saudável. Bem, uma alimentação saudável ela pode ser resumida em 3 princípios. Seriam eles a variedade. Então vamos para a primeira pergunta da plateia. Eu gostaria de saber o que é uma alimentação saudável. Bem, uma alimentação saudável ela pode ser resumida em 3 princípios. Variedade, equilíbrio e moderação. Variedade, é importante a gente consumir diversos tipos de alimentos pertencentes a diversos grupos. E moderação, não se deve consumir nem mais e nem menos do que o seu corpo ele precisa. E o equilíbrio é importante manter a qualidade e a quantidade dos alimentos. É importante a gente saber que a alimentação saudável ela é fundamental na prevenção e no tratamento de diversas doenças. Muito obrigada, Caio. Por gentileza, segunda pergunta da plateia. Gostaria de saber o que é um nutriente. Macronutriente. Macronutriente. Era só uma... Pergunta da plateia. Eu gostaria de saber o que é um macronutriente. O macronutriente é tudo aquilo que nos fornece energia, como carboidratos, proteínas e lipídios. Muito obrigada, Ricardo, pela resposta. Não. Tá errado essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta da plateia. Eu gostaria de saber o que é um macronutriente. Um macronutriente é tudo aquilo... Fudeu. Vamos para a segunda pergunta da plateia. Vamos para a próxima pergunta da plateia. Eu gostaria de saber o que é um macronutriente. Macronutrientes são os nutrientes que nosso corpo precisa em grande quantidade, tais eles como carboidrato, proteína e gordura. Lipídio. Porra, é lipídio, né? Gordura. Não, tanto faz. Vamos para a próxima pergunta da plateia. Eu gostaria de saber o que é um macronutriente. São nutrientes que o nosso organismo precisa em grande quantidade, como por exemplo carboidrato, proteína e lipídios. Obrigada, Ricardo, por sua resposta. Cortou. Sequência. Vamos para a próxima pergunta da plateia. O que são micronutrientes? Bem, os micronutrientes, ao contrário dos macronutrientes, os micronutrientes eles não precisam ser absorvidos em grandes quantidades, embora eles sejam aí muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. E os micronutrientes são eles vitaminas e minerais. Eu agradeço aos convidados da plateia e aos nossos nutricionistas, mas precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos já, não saia daí. Um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. E vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Eu tenho um monte de gato gravado. Não dá pra voltar por quê, Caio? Tem um monte de gato marcado. Olha os gatos. E voltamos com o nosso quadro Body Fit de cenário novo e dando continuidade às perguntas da plateia. Eu gostaria de saber qual a importância do carboidrato na alimentação saudável. A principal função do carboidrato é nos fornecer energia, sendo que em cada grama contém 4 calorias. A recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de 55 a 75% da nossa composição alimentar. Que merda, não vai sair daqui. E voltamos ao nosso quadro Body Fit de cenário novo e
dando continuidade às perguntas da plateia. Eu gostaria de saber qual a importância do carboidrato na alimentação saudável. A principal função do carboidrato é nos fornecer energia, sendo que em cada grama tem 4 calorias. A recomendação pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é de 55% a 75%. Aí, mano, eu falei certo. Voltamos com o nosso quadro Body Fit, de cenário novo, e dando continuidade às perguntas da plateia. Eu gostaria de saber qual a importância do carboidrato na alimentação saudável. A principal função do carboidrato é nos fornecer energia, sendo que em cada grama possui 4 calorias. A recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de 55% a 75% da nossa composição alimentar. Belos exemplos de carboidrato nós temos aqui, são as frutas, os pães, macarrão e entre outros. E voltamos ao nosso quadro Body Fit, de cenário novo, e dando continuidade às perguntas da plateia. Eu gostaria de saber. E voltamos ao nosso quadro Body Fit, com um cenário novo, e dando continuidade às perguntas da plateia. Eu gostaria de saber qual a importância do carboidrato na alimentação saudável. A principal função dos carboidratos é nos fornecer energia, sendo que cada grama possui 4 calorias. A recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de 55% a 75% da nossa composição alimentar. Principais fontes de alimentos saudáveis de carboidrato, temos aqui uns exemplos. São os pães, a batata, macarrão, a aveia e as frutas. Continuando com as perguntas da plateia, Eu gostaria de saber quais são as funções das proteínas. Bem, as proteínas ela têm diversas funções, né? Sendo ela crescimento, construção e reparo dos tecidos do nosso corpo. E assim como os carboidratos, as proteínas nos fornecem 4 quilocalorias por grama. E a recomendação da OMS é de 10 a 15%. E aqui temos alguns exemplos de proteína, como por exemplo o frango, os ovos e o leite. e voltamos aqui ao nosso quadro Body Fit. Temos uma pergunta para vocês de um internauta, Marcelinho do Rio de Janeiro. Ele gostaria de saber a diferença de alimentos in natura e alimentos ultraprocessados. Perfeito. Bem, ele ia falar sobre os in naturas. Os in natura são todos aqueles tipos de aqueles alimentos, que não sofreram nenhum tipo de processamento, né? Estão mais próximos do natural, como o próprio nome já diz, in natura. Temos aqui como, por exemplo, as frutas. É um ótimo exemplo de alimentos in natura. Já os ultraprocessados é tudo aquilo que geralmente a gente desembala, que já sofreram alguns aditivos, como por exemplo de açúcar, de gordura, entre outros. É aquela famosa frase clichê. Desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Aquela famosa frase clichê. Descasque mais, desembale menos. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer a plateia também pelas perguntas, pela interação. Muito obrigada. Voltem sempre. Imagina, o prazer foi nosso. Não, mas esse tem que... Ótimos exemplos de gorduras a gente tem aqui. O azeite, a margarina e também a gema de ovo que pode ser considerada. Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre carboidrato, proteína e lipídio. Muito bem. Todos os carboidratos, proteínas e lipídios fornecem energia pra gente. São os macronutrientes, é tudo que fornece energia, tá bom? Os carboidratos, 1 grama fornece 4 quilocalorias, tá? São eles os pães, as batatas, as frutas, são ótimas fontes de carboidrato. A recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, varia entre 55% a 75% da nossa composição alimentar. Então aqui são os exemplos, né? Os pães, as frutas, o macarrão, são ótimos exemplos de carboidratos saudáveis, tá bom? Já as proteínas é tudo aquilo que vai construir tecido, tá? A função de estrutura, né? O que é o colágeno da nossa pele, cabelo, enfim, entre outros, tá? E a recomendação da OMS é de 15 a... Porra, eu não sei. Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouco mais referente aos carboidratos, proteínas e lipídios. Ótima pergunta, tá? Tudo isso, né, o carboidrato, proteínas e lipídios, eles são os macronutrientes, é tudo aquilo que vai nos fornecer energia, né? Os carboidratos, eles fornecem pra gente 4 quilocalorias em 1 grama. O exemplo de carboidrato são as frutas, o macarrão, tá? A batata, os pães.
Ricardo, eu gostaria que você esclarecesse mais em relação aos carboidratos, as proteínas e os lipídios. Ótima pergunta, tá? Tudo isso que ela acabou de perguntar, né? Carboidratos, proteínas e lipídios são nada mais que os macronutrientes, é tudo aquilo que nos fornece energia. O carboidrato, a função principal dele é nos fornecer energia, tá? A recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é de uma ingestão de 55% a 75% da nossa composição da dieta. Ótimos exemplos de carboidratos são as frutas, os pães, o macarrão, entre outros, tá? Já as proteínas é tudo aquilo que vai nos fornecer tecido, que vai criar tecido. Então, que vai criar nossa massa muscular, fio de cabelo, unha, entre outros, tá? A recomendação da OMS é de 10 a 15% da nossa composição alimentar. Ótimos exemplos são os ovos, o frango, leite, entre outros também. Já os lipídios a função dele é o isolante térmico, tá? E a reserva energética, que é a famosa gordurinha indesejada, tá bom? A recomendação da OMS é de 15 a 30% e ótimos exemplos são o azeite, a manteiga, entre outros. Muito bem, já os lipídios, eles funcionam como isolantes térmicos e reserva energética, que é a famosa gordurinha indesejada, tá bom? Exemplos de gorduras, né? Os lipídios, Já os lipídios, a função dele é isolante térmico e reserva energética, que é a famosa gordurinha indesejada, tá bom? Os lipídios, eles também são conhecidos como gorduras. Temos as gorduras saturadas e insaturadas. Quando ingerido em alta quantidade, as gorduras saturadas fazem mal para a saúde, como por exemplo, aumento do colesterol, LDL, HDL. Já as gorduras insaturadas é o que vai fazer o controle disso, ela é muito saudável. Ótimos exemplos de gorduras que a gente tem aqui é o azeite, a margarina, a gema do ovo, entre outros também. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço.